Você já sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés, mesmo estando em um lugar seguro? Já foi tomado por um medo tão intenso que parecia que o mundo ia acabar, sem entender por quê? Se você vive com ansiedade, síndrome do pânico ou depressão, ou conhece alguém que passa por isso, esse episódio é para você. No episódio de hoje, eu te faço um convite. Um abraço sonoro para quem já viveu o convívio com a síndrome do pânico. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ecos da Consciência, um espaço onde corpo, alma e espírito se escutam. Eu sou Daniela Oliveira, mentora do Corpo em Movimento, e caminho junto com você para superar e ressignificar suas memórias, histórias e conflitos, para viver de forma mais leve e saudável. Então hoje eu vou compartilhar um pedaço da minha história. Eu acredito que quando a gente fala com o coração, a dor ela pode virar uma ponte. Então vamos bater um papo, né, sobre como o corpo grita e como é possível transformar esse grito em reconexão. Foi a primeira vez que eu tive a síndrome, né? Que eu tive, a primeira vez não, a primeira crise, a grande crise que eu tive foi em janeiro de 2025. Então, foi assim, sintomas muito fortes, aquela coisa sem aviso, sem explicação. Só uma sensação assim avassaladora de que algo muito ruim ia acontecer. Meu coração disparou do nada. Minhas mãos suavam. O ar faltava. E era como se eu estivesse perdendo o controle do meu corpo. Porque por mais que eu tentasse fazer alguma coisa, não tinha esse controle. Mesmo que eu tentasse entender, na realidade, não tem como entender na hora que a gente passa, né, pela crise, porque você perde totalmente a razão. É uma sensação assim de que a gente está morrendo. Então foi algo assim que não fazia sentido nenhum, que eu nunca tinha sentido nada próximo ao que eu senti. E foi em casa. Então eu estava num lugar seguro, não tinha nada ameaçador. E mesmo assim meu corpo gritava como se eu estivesse em perigo. E depois, né, dessa grande crise, começou a vir o medo de sentir medo, o medo de ter uma nova crise, o medo de não saber o que estava acontecendo, porque realmente eu saí do controle da minha vida. Eu tive a primeira crise, mas o meu sistema nervoso ele entrou em colapso. Então, não foi uma crise, eu fiquei bem, dias depois eu tive outra crise. Não, foi uma crise intensa, e a partir desse momento, o meu corpo já entendeu que tinha algo ameaçador. Então, eu passei, assim, um período sentindo, não a crise em si, mas sentindo todos os dias, dormindo e acordando com sensação de medo, com angústia, minha visão meio turva, sensações mesmo. Então foram 3 meses de uma luta contra o meu corpo. E nada explicava o que eu sentia. Eu não entendia, muito menos as pessoas, mas eu procurei ajuda, né? E dentro dessa história eu tive mais 2 episódios em anos diferentes, né? Eu passei o tempo, né? As 2 maiores crises foram em 2015 e 2017,
que eu passei em torno de 3 meses, assim, sem sair de casa, com medo de passar mal, com medo de tudo. E, né, tomando remédio, me tratando, tentando entender. E em 2019 eu tive uma crise mais branda. Então, para resumir, né, foi um caminho longo. Eu posso dizer que eu ainda sinto, mas bem, muito, muito menos do que eu senti, né? Ainda tô no caminho da minha cura, mas hoje eu já entendo todo o processo, da onde veio. Então, eu percebi que, assim, o meu corpo estava avisando que algo já estava ruim. Antes dessa primeira grande crise, em 2015, eu já estava sentindo, já estava sendo avisada pelo meu corpo. Então, meio que ele estava implorando mesmo para que eu ouvisse. A síndrome do pânico, para entender, né, ela é um sistema de alarme que está travado, ele fica realmente travado. Eu fiquei esses 3 meses travado no modo sobrevivência. Então, o corpo ele acionou o estado de emergência, mesmo que não tivesse perigo. Sabe aquela coisa de você ser assaltado, de você estar realmente passando por um perigo real e você entra no modo luta e fuga? O meu corpo ficou assim, esse período, né? Vamos dizer assim que o copo encheu, né? E a última gota foi quando eu tive a crise. Então o copo já estava cheio, não cabia mais nenhuma gota. Então ele estava em constante derramamento. Então qualquer estímulo eu tinha crise, porque o corpo, o organismo, o sistema nervoso já estava desconstruído, já estava descontrolado. Então a mente acelera, o corpo reage e é como se a gente estivesse assim se sentindo à deriva, sabe? Aquele barco que está no meio do, do alto, né? Do mar e tá lá balançando as ondas e você não tem controle do barco. Era essa a sensação que eu tinha, né? Mas eu entendi que eu não podia lutar contra os meus sintomas. Porque quando você entra na crise, você luta contra o que você está sentindo, mas não tem como. Mas eu fui entendendo que não adiantava lutar contra. E aí eu tive que ir aprendendo a, a deixar fluir e ouvir os sintomas, entrar em conexão com o meu corpo, aprendendo a escutar. E a escuta do corpo são sinais, são sintomas físicos, reais. Então a gente pode entender que o corpo ele fala a todo momento. Então antes da crise, quem tem síndrome do pânico, ansiedade, depressão ou outras doenças crônicas, o corpo ele já vai avisando, né? Às vezes a gente não entende, a gente toma um remédio, a gente cala aquele sintoma. Porque na verdade o corpo ele está só avisando que tem algo para ser olhado. Então ele já dá sinais antes de vir aquela crise. Então comigo foi assim, uma ansiedade constante, um cansaço sem explicação. Eu tinha sensações assim de fraqueza, sabe? Como se meu corpo tivesse sendo, minha energia tivesse sendo sugada. Um aperto no peito, uma dor na alma que não passava. Então já era meu corpo pedindo, implorando atenção. E aí, com o tempo, eu comecei a me perguntar, comecei a sentir meu corpo com presença. O que é que eu estou sentindo agora?
do que eu estou fugindo e o que eu não estou me permitindo sentir. Porque quando a gente não tem essa conexão com o nosso corpo, quando a gente não ouve, ele tá ali batendo, me ouve, tem alguma coisa errada, né? E o corpo vai respondendo. A gente entrando nessa conexão, a gente passa a entender. A gente aprende a linguagem do nosso corpo e a gente passa a entender que são gestos, são sensações, são emoções, são movimentos, são dores. E nesse processo eu fui voltando para mim, para o meu ritmo, para o meu sentir. Coisa que já lá na minha infância eu percebi que eu já sentia, né? A criança, ela já nasce com essa sabedoria, né? Do corpo. E aí, quando a gente vai crescendo, que a gente vai entrando no modo automático, a gente vai, não é perdendo, mas isso vai adormecendo. Então, eu voltei para isso. Então, eu vou compartilhar aqui algumas práticas. Algumas me ajudaram no processo, outras eu estou descobrindo agora, né? E assim, a coisa essencial para mim, né? Na primeira grande crise eu tive muita falta de ar. Às vezes eu tô com uma certa ansiedade, eu sinto, e a primeira coisa que eu faço é respiração, a respiração consciente. Porque ao longo dos anos aí, né? Quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente sai da barriga da mãe, é respirar. E a última coisa que a gente faz antes de morrer é dar o último suspiro. Então a gente não vive sem a respiração. A gente pode ficar dias sem comer, dias sem beber água, mas a gente não fica sem respiração. A gente pode trancar a respiração durante alguns minutos, mas a gente não vive sem respiração. E aí durante o tempo, durante os anos, né? A gente nasce com essa sabedoria da respiração consciente, da respiração adequada, e conforme o tempo a gente vai entrando no modo, né, esse modo automático, acelerado, e essa nossa respiração ela vai encurtando, ela vai acelerando, e com isso o nosso corpo também vai acelerando, o nosso organismo também vai acelerando, o nosso sistema nervoso vai acelerando. É onde o nosso corpo entende que há de fato um perigo eminente, um perigo real. Então, para mim, a primeira coisa e a coisa mais importante em qualquer crise, em qualquer momento, é entrar em contato com essa respiração consciente, uma respiração profunda, uma respiração lenta, com presença, né? Que nesse momento, nesse estado, eu comecei a aprender que ela me tirava da mente acelerada e me trazia de volta para o corpo. É claro que, assim, até hoje eu ainda tomo medicação, mas não são todas as vezes, né? A respiração, essa respiração lenta, profunda, ela vai desacelerando nossos pensamentos, vai desacelerando o nosso batimento cardíaco e o nosso corpo vai entendendo que está tudo bem. Então a gente vai voltando para o corpo. É uma coisa tão simples, né? Mas que a gente perdeu esse contato, né? E a respiração realmente, de fato, para mim foi a primeira coisa, é a coisa mais importante. Não só no momento da crise, mas ter essa respiração todos os dias, né? Ajuda a gente a desacelerar nossa rotina, a desacelerar nossos pensamentos, nossas preocupações, a nossa mente, nosso corpo, né? Vai trazendo equilíbrio. A respiração ele tem esse poder. As meditações, né? Na medida que eu vou respirando, eu consigo entrar num estado de relaxamento e
nos facilita no momento da meditação. E a meditação é o quê? Esse parar. Parar para ouvir o nosso corpo, parar para sentir, silenciar. E aí vocês me perguntam, vocês falam para mim, como que eu vou meditar? Não sei meditar, não consigo meditar. E na realidade, meditar é entrar no estado de presença. O que é o estado de presença? É você parar para sentir o seu corpo, é você parar para sentir a sua respiração, é você parar para prestar atenção no ambiente que você está. É você estar no aqui e no agora. Então você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, no que você está sentindo. E mesmo que seus pensamentos comecem a divagar, com esse prestar atenção nos seus pensamentos, você vai começando a se autoconhecer. Você vai começando a controlar sua respiração, você vai começando a controlar seus pensamentos. É claro que é um aprendizado diário. Assim como a gente aprender a respirar de maneira certa, e não é nem aprender, é reaprender, né? A meditação é isso. Porque você percebe que a criança, quando ela está brincando, quando ela está fazendo alguma coisa, ela está inteiramente ali, focada no que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não tem memórias, ela não tem traumas, ela não tem preocupações, ela não tem uma bagagem para estar focada em outras coisas. Então você percebe que a criança e o animal, né, que estão num estado assim de instinto puro, ela está presente no que ela está fazendo. Então a melhor forma da gente aprender essa meditação é observar as crianças e os animais, que elas estão inteiramente presentes no que elas estão fazendo. E a meditação pode ser feita dançando, pode ser feita movimentando seu corpo. Para quem acha que não consegue parar para meditar, porque as pessoas ficam imaginando que a meditação é você sentar lá e fechar os olhos e ficar né? E não é isso. Pode ser isso, mas tem várias formas de meditar. Você pode estar fazendo uma atividade, sei lá, caminhando, correndo, dançando, lavando uma louça, lavando uma roupa, arrumando uma casa, presente naquela ação. Isso é meditar. Quando a pessoa fala de meditação ativa, é esse movimento, você está se movimentando. A meditação passiva é quando você está parado, está silenciando e está ali, presente no seu corpo, você está prestando atenção ali no ambiente, na respiração, nos seus pensamentos. E também, né, depois da respiração, eu passei a meditar. E a dança, hoje, atualmente, eu tenho descoberto a dança como um movimento de cura, usando essa meditação, essa forma de meditação, presente nos movimentos, que eu chamo da dança intuitiva, que é sem um passo pré-definido, sem um ritmo. Coloco uma música e vou deixando o meu corpo me conduzir. À medida que eu fui aprendendo a ler meu corpo, a escutar meu corpo, com esse movimento da dança, eu vou deixando o meu corpo me conduzindo no movimento. É algo que é novo para mim, mas isso eu descobri uma forma de, de, de me exercitar também, porque é algo também que é muito necessário, não só para quem sofre de qualquer de depressão, de ansiedade, mas a atividade física como necessária para todos nós, mas também como essa dança como uma atividade física também, porque eu estou movimentando o meu corpo, eu estou movimentando a minha energia, falando de energia,
Então isso está sendo algo novo para mim, mas está sendo algo também curativo, porque essa questão da dança, desse movimento, me fez voltar na minha infância, quando eu me movimentava, me embalava para dormir, quando minha mãe, fazendo suas tarefas, né, me deixava, neném ainda, não andava, me deixava sentada no sofá e eu me embalava, até que minha mãe disse que quando ela ia ver eu estava dormindo. Então era meu primeiro movimento, era um movimento de me embalar. Então eu lembrei disso tem pouco tempo. Então isso fez todo sentido para mim, esse movimento intuitivo de transformação, de cura, e também é uma forma de expressão, né? De me expressar, do corpo se expressar. Nesse caminho, eu descobri, né, as terapias holísticas, além, claro, de me tratar com a psicoterapia, eu fui descobrindo as terapias holísticas, foi até o motivo porque eu fiz os cursos, né? Então, Reiki, o Shiatsu, a reflexologia, a constelação familiar, que há pouco tempo eu fiz várias sessões que me transformaram também. Então, eu aprendi e recebi muita energia, eu recebi muita ajuda. Eu busquei conhecimento, eu busquei essa interiorização das terapias energéticas, das terapias multidimensionais. Mais para frente eu vou, nos outros podcasts, né? Eu vou falar um pouco de cada uma também, com as quais eu trabalho. Mas para entender esse meu movimento, né? Que a síndrome do pânico, ela me levou para o meu caminho, como eu disse, eu me voltei para mim, para o meu corpo, então ela me fez me voltar para mim. Então tem sido, desde então, uma busca de transformação, de autoconhecimento, de cura. E com essa questão do movimento, da dança, hoje, eu percebo que essa conexão com a dança, essa conexão com o movimento, tem me trazido a conexão com o prazer de viver. Assim, o prazer como a medicina mesmo, aquela que cura. Não como luxo, não o prazer momentâneo, mas o prazer da vida, né? Freud fala da libido. A libido é essa energia que nos proporciona a vida, é a energia da vida. Então, você comer uma comida que você gosta, você dançar, né? Fazer algo que você goste, você dar uma caminhada na praia, você mergulhar, você fazer aquilo que você gosta, é o que te dá prazer. Então, se conectar com essa energia do prazer para trazer leveza, né? No toque, no cheiro, no silêncio. Esse prazer como a linguagem do corpo, dizendo estou viva e mereço sentir. Essa é a linguagem do corpo. O corpo nos orienta aquilo que ele quer viver, né? E essa orientação, essa direção é para o prazer, porque o prazer é a energia da vida. Então, isso que está despertando em mim, e essa é a proposta também que eu trago para vocês. Então, assim, para concluir, eu quero trazer para vocês uma meditação, e principalmente para você que está passando por momentos difíceis, né? Não só para quem tem a síndrome do pânico, mas para você que está buscando entender o que você está passando, você que está buscando ajuda, você que está vivendo conflitos, você que está perdido, para você respirar comigo, que eu posso dizer para você. Dividir essa experiência é dizer para você que você não está sozinho,
Várias pessoas passam por isso. E a síndrome do pânico, ela tem ultrapassado a depressão. Você, assim, a gente tem visto muita gente, de criança a idoso, tendo crises, né? A gente está vendo também na mídia quantas pessoas famosas, né? E a própria síndrome do pânico, ela vem junto à depressão. Porque você desanima, você tem medo, você não quer fazer nada, então vem a depressão junto. Então, você não está sozinho. E para dizer que tem caminho sim, é claro que a minha história pode inspirar, não é que você tenha que fazer o que eu fiz. Cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua descoberta, né? Então, nesse momento eu vou te guiar para uma breve meditação de escuta. Então, nesse momento, feche seus olhos, encontre uma posição confortável, relaxe seus ombros, solte o maxilar, inspire profundamente, vai soltando devagar. Mais uma vez, inspira. E vai soltando, relaxando o seu corpo. Vai sentindo o ar entrando pelo seu nariz, percorrendo o seu corpo e saindo, levando embora aquilo que não te pertence mais. Leve atenção nesse momento para o seu coração. De preferência, coloque as duas mãos no seu coração. Sinta seu coração pulsando. E imagine que dentro dele há uma luz, da cor que você quiser. E essa luz, ela pulsa com calma e com amor. E preenche todo o seu corpo. Essa luz e essa sensação que você está sentindo é a sua essência viva, inteira, presente. Se alguma parte do seu corpo estiver tensa ou dolorida, foque, leve sua respiração para esse local. E diga mentalmente: corpo, eu te escuto, eu estou aqui, está tudo bem agora. E vai deixando que o seu corpo perceba que você está presente. Fique mais um momento nessa presença suave, com a respiração lenta e profunda. Vai deixando o seu corpo entender que você está com ele, que você está escutando, que você está sentindo o que ele está manifestando agora. E se você sentir algum incômodo, respire profundamente, coloque a mão nessa região que está te incomodando. A respiração, ela serve como cura, ela serve para acalmar, ela serve para o nosso corpo entender que está tudo bem. E quando você se sentir mais calmo, você vai voltando sua respiração, sentindo a presença do aqui e agora, movimentando lentamente seus dedos, suas mãos, abrindo os olhos devagar.
Respire fundo e sinta a presença. Esse foi um pequeno exercício que você pode fazer todos os dias, né? É uma meditação que você usa a presença, a respiração, a visualização, essa conexão com o seu corpo. Você pode, né, para quem nunca meditou, para quem nunca teve esse momento, pelo menos 5 minutinhos você tira no seu dia, quando você acordar, quando você for dormir. E você vai aumentando o tempo gradativamente, se quiser fazer mais vezes no dia. É fazer parte da sua rotina, né? Para você ter essa comunicação com o seu corpo. E hoje eu posso dizer, eu paro esses momentos, mas isso para mim já se tornou natural. De algum incômodo que eu sinto, de alguma coisa, parar naquele momento, respirar fundo e sentir, né? Prestar atenção no que eu estou sentindo. Então, isso é muito importante. E eu agradeço assim imensamente, do fundo do meu coração, essa oportunidade de poder contribuir com vocês. Eu senti muito fortemente no meu coração de dividir a minha história e de trazer esse trabalho, né, focado no corpo, focado na linguagem, né, corporal. E espero que isso contribua para a sua vida, que seja uma sementinha assim, né, plantada no seu jardim, que você possa regar todos os dias, com amor, com leveza, com transformação. E se esse episódio tocou seu coração, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir, precisa de ajuda, quem sabe ouvindo a pessoa que você acha, né, que precisa de ouvir essas palavras. Quem sabe ela não desperta, né, para começar a se cuidar. E você mesmo que está ouvindo. A gente pode se cuidar. E esse cuidado diário, né, em pequenos momentos, é um ato de amor. E se amar é um ato diário. Pequenos atos, pequenas ações diários, né? Focadas na gente, no nosso eu, na nossa essência. Então a gente se vê no próximo episódio com amor, com consciência e leveza. Um beijo e um abraço.